Bom, vamos continuar. Primeiro eu quero esclarecer que o Breuer engravidou a mulher dele, Breuer, e não a paciente que ficou com Freud. Continuando agora no 37. Se esse acontecimento foi reconhecido como causa do sintoma, qual acontecimento? Aquela experiência inaugurada com essa histérica, a Ana O, que levou o Breuer e o Freud à descoberta do acontecimento patogênico chamado traumático. Então, se esse acontecimento foi reconhecido como causa do sintoma, causa é o casus, cadere, é o que cai, é da física do Aristóteles. E sintoma é o que vem junto com o que cai, sim, mas píptos. Então, foi reconhecido como causa, com o que cai, do sintoma, daquilo que veio junto com o que caiu, que é o que estava aparecendo, né? Se entortava toda e tal. Esse era o sintoma. E tinha uma causa por trás, né? Que estava acompanhada aí. Foi porque a colocação de quer dizer, desse acontecimento dessa causa em palavras nas stories do doente determinou a eliminação do outro, ou seja, do sintoma. Aqui o termo conscientização, retirado da teoria psicológica que logo se atribuiu ao fato, guarda um prestígio que merece a desconfiança que tomamos por boa norma exercer no tocante às explicações que funcionam como evidências. Os preconceitos psicológicos da época opunham-se a que se reconhecesse na verbalização, como tal, uma outra realidade que sua flatus vocis. É a explosão da voz. É o que vai dar, na verdade, em todo o retorno do recalcado. Ele tem eles descrevem, né, o Breuer e o Freud descrevem a intensidade de um retorno do recalcado. O fato é que, no estado hipnótico, ela é dissociada da conscientização. E isso bastaria para revisar essa concepção de seus efeitos. Por quê? De um lado está a memória, já falei isso para vocês, de outro está a atenção. Na hipnose, tem um corte aqui que impede que eu ligue a parte da memória com a da atenção. Corta. Só fica a memória solta. E é a memória quem vem à tona. A atenção está desligada. Então não podia ser conscientização, porque a atenção, a consciência e tal estão de um lado, e esse lado estava absolutamente desligado. Mas como é que os valentes da Aufhebung é a suspensão. Já falei para vocês esse termo em outra ocasião. É do Hegel, behaviorista. Eu também já falei para vocês da teoria do comportamento. Não dão aqui o exemplo dizendo que não tem que saber se o sujeito se lembrou do que quer que fosse. Ele apenas narrou o acontecimento. Quanto a nós, diremos que ele o verbalizou. E aí vem uma nota, verbalizer, quer dizer verbalizar, e também lavrar um autuar. É do direito. Quando acontece, você bateu o carro, você tem que ir lá lavrar, né? Ou para desenvolver esse termo, cujas ressonâncias em francês evocam uma outra imagem de Pandora, que não a da caixa, onde talvez conviesse encerrá-lo. Encerrá-lo quem? O termo? Que ele o fez passar para o verbo, ou mais precisamente para o epos, para o ponto, onde relaciona com o momento presente as origens de sua pessoa. Ponto também pode ser o ponto do teatro, e como ele vai falar aqui em teatro, eu não posso ignorar isto.
No teatro tem o ponto, tem aquele camarada que fica lá, ele lembra tudo, tá lá lembrando ao ator, se o ator esquecer, der um branco, ele tá lá com o texto. Isso numa linguagem que permite a seu discurso ser entendido por seus contemporâneos e mais ainda, que pressupõe o discurso presente destes contemporâneos. Assim é que a recitação do epos, do ponto, pode incluir um discurso de outrora em sua língua arcaica, porque ela fala em outra língua. Daí que ela fala talking cure, que ela fala. Ela tinha tido uma babá, enfim, ela fala em outra língua. Ou mesmo estrangeira, que ela fala inglês, embora ela não fosse inglesa. Ou, ela teve a babá, a Fräulein lá que cuidava dela. Ou efetivar-se no tempo presente com toda a animação do ator. Vocês lembram que eu falei para vocês do Hipócritas, que traz as máscaras, né? Porém, à maneira de um discurso indireto, isolando, entre aspas, no fio da narrativa e, se ele é encenado, é num palco que implica a presença não somente do coro, aquele que eu falei para vocês que ficava trabalhando na tragédia, mas também dos espectadores, da plateia. Então aqui ele está trabalhando com a imagem do teatro grego. Ele está trabalhando também com ela, a parte da consciência está isolada, ela está hipnotizada. E tem um ponto soprando para ela. Ela era capaz de lembrar que no dia tal do ano passado ela estava vestida com o vestido tal e Bom, é interessante essa. Pena que eu não vou poder desenvolver isso tudo, porque aí teria que falar de teatro grego, etc. E ele vai entrar também na questão da mitologia aqui. Acho melhor parar, senão fica muito grande.